Estamos estudando indexação e os planos de reforma monetária. Eu falei na aula passada várias coisas importantes. A primeira é que a indexação seria uma proteção adequada contra os efeitos, contra os seus efeitos, né? Se fosse uma inflação de demanda, é uma forma de falar. Uma inflação de demanda é aquela que há um crescimento de todos os preços. Ou, nós poderíamos dizer, se tivéssemos uma inflação do tipo previsto pela teoria quantitativa da moeda. Ou seja, uma inflação onde o preço do dinheiro é 1 sobre o nível geral de preços, né? Onde o preço do dinheiro estivesse caindo. P é um preço de todas as coisas. 1 sobre P é o preço do dinheiro. Tá certo? Ou seja, uma inflação parecida com a inflação que foi observada na Europa no século XVI, com a entrada de metais preciosos da América Latina, né? Cai o preço do ouro, cai o preço da prata e há uma inflação generalizada por toda a Europa. Se esse fosse o tipo de inflação que nós estivéssemos vivendo, a indexação era um bom mecanismo de proteção. Segundo, eu chamei a atenção de várias características do índice de preços que são relacionadas. Primeiro, não existe uma definição teórica, uma única definição teórica para a medição, a mensuração de P. Eu falei do Lasper, falei do Pache, mas esses são 2 índices clássicos ou consagrados. Existe uma variedade de índices. Mesmo que existisse, o cálculo de P, qualquer que seja a definição teórica escolhida, gera resultados diferentes dependendo da metodologia usada. Eu falei que o índice de preço pode ser obtido por caderneta, por telefone, por inquérito direto. Trabalha-se com um número muito grande de produtos e, para fazer a computação, se estabelece uma regra de corte.
essa regra de corte é arbitrária e gera resultados diferentes. Na realidade, o índice de preço, o número da inflação deveria ser um número, vamos dizer, aqui é o anúncio do índice de preços anunciado. Ele é uma medida imprecisa. Ele tem uma margem de variação muito grande. Quando eu falo a população do Brasil é aproximadamente 190 milhões de habitantes, todos nós entendemos que esse é um número aproximado. É um número, ainda que tenha sido calculado pelo censo, ele é um número que decorre de extrapolações de taxas de crescimento da população, verificadas por amostra. É uma contagem imprecisa, porque é um número muito grande. O cálculo do nível geral de preço gera resultados diferentes dependendo da metodologia. Quando eu falo que a inflação brasileira prevista é de 5,63, eu estou dando um rigor para essa medida que ela não pode ter. Na realidade, eu devia dizer, olha, a inflação prevista para 2012 no Brasil é, dependendo do índice, entre 4,5% e 6,5%. Eu estaria falando, dando uma medida com as suas características de imprecisão. Porque ele é um número impreciso, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático de operação. Entretanto, quando o índice de preço é usado para indexação, esta imprecisão tem que ser abandonada. Eu tenho uma dívida para receber, um título público do Tesouro para receber no valor de R$1 bilhão, por exemplo, um número razoável para qualquer banco. Se a inflação for 5,1 ou 5,33, faz uma diferença de centenas ou dezenas de milhões de reais. Está claro isso ou não? Nós estamos usando uma medida estatística com o valor como se ela fosse uma medida de contabilidade. É um problema insuperável do processo de indexação. Pequeno, mas que para nós é importante, e eu já vou dizer por que ele é importante. Desde que todos estejam de acordo que é o mesmo índice, vamos usar o IGP. Eu vou contratar uma dívida e vou usar o índice geral de preço, até a segunda casa decimal. Foi um acordo. Então, é 5,63. Eu falo, mas essa não é a verdadeira taxa de inflação. Mas você fez um acordo. Então, tá bom. Fica sendo 5,63. Mas o resultado é arbitrário. É uma roleta. Depende de como foi calculado, depende do preço chuchu, depende da regra de corte, depende de uma opção de coisa. É arbitrária essa precisão. Entretanto, quando o índice, a inflação, a economia adota um procedimento de indexação, essa imprecisão tem que ser abandonada. Temos que imaginar que ela é uma medida precisa, porque ela é usada para fins contábeis. Quando você usa essa medida imprecisa para fins contábeis, você está fazendo uma medição na base da roleta. Existe um terceiro problema, que a inflação não é, de fato, neutra, como suposto no caso da inflação de demanda ou teoria quantitativa da moeda. Eu mostrei um resultado que a distribuição das taxas de inflação entre diferentes produtos, ela é assimétrica. Assimétrica à esquerda, e a variância
essa distância, vamos dizer, entre a média e algum ponto aqui, os pontos extremos, a variância da taxa de inflação é ela própria uma função da taxa de inflação, crescente. F' maior que zero. Quando a inflação é 2% ao ano, essa curva aqui se achata. Quando ela é 20%, ela se alarga. Portanto, a medida que tem problemas de medir, de medição, ela tem também problemas decorrentes do fato que não é uma inflação neutra. Ela é uma inflação que afeta os preços de toda a economia de forma diferenciada. E a diferença aí gera a quase impossibilidade de pagar a correção monetária permanentemente. Ela é uma taxa de correção excessiva para o devedor, quando ela é usada em ativos financeiros. Se a inflação é 20% ao ano, apenas alguns setores usufruíram ganharam uma variação de preço muito maior do que 20%. A maior parte dos devedores, por exemplo, recebe seus produtos tiveram uma inflação muito abaixo de 20%. Então, a ideia de indexação funcionaria como proteção se a inflação fosse neutra. Mas a inflação não é neutra. Quando nós pensarmos numa inflação de custos, eu posso apagar isso? Se nós pensarmos numa inflação de custos, o que é a inflação de custos? É uma inflação, vamos supor que uma economia com dois produtos, P1, P2, há necessidade de P1, P2, o preço relativo desse primeiro produto aumentar significativamente. Tá certo? Este aqui é rígido. Para que isso seja possível, tem que haver uma inflação. Para P1 aumentar em relação a P2, vamos pensar que P1 é petróleo. Se P2 não baixa, para haver esse resultado, a inflação precisa subir. Claro isso? Então, você precisa da inflação para aumentar os preços relativos. Se há uma indexação, P1, P2 sobe o nível geral de preços, mas P2 reage, sobe atrás, porque está indexado, tá certo? Então, a inflação é muito maior no caso de uma inflação de custos. Eu quero aumentar o preço do petróleo, porque existe menos petróleo disponível para o país. Eu multiplico o preço do petróleo por 4, supondo que quando ele for 4 vezes mais caro, demanda será igual à oferta para o país, para o Brasil. Ou demanda de petróleo para gasolina, transporte público, energia elétrica, para o que vocês quiserem, produção de plásticos, será igual ao que o país pode importar. Eu quero multiplicar o preço do petróleo por 4. Se eu tenho uma economia indexada, a inflação precisa subir muito, porque eu multiplico o preço do petróleo por 4. Os outros preços correm atrás. Está claro isso ou não? Eles fazem o 4 virar 3, aí precisa subir de novo. Eles fazem o 4 virar agora 3,2, assim por diante. Então, eu gero uma baita inflação. Porque eu estou corrigindo os preços como se eles tivessem, todos os agentes econômicos tivessem perdido uma fatia da sua renda por causa da desvalorização da moeda. Essa é a hipótese da indexação. Trabalhadores, eu vou recompor o seu salário porque vocês foram prejudicados por causa da inflação. Mas quando se trata do preço de petróleo, eu não posso manter o salário, o lucro, os aluguéis no mesmo nível anterior, porque há menos petróleo, eles ficaram de fato mais pobres. Todos nós ficamos mais pobres quando o preço do petróleo aumentou.
Com indexação, esse empobrecimento é camuflado, não é realizado, porque os índices gerais de preço corrigem os salários, corrigem os lucros, corrigem os aluguéis, como se fosse possível controlar a mesma quantidade de petróleo de antes do choque do petróleo, de antes do aumento do preço do petróleo. A forma de corrigir seria expurgando. Olha a palavra que se usou, expurgar. Expurgar é tirar a coisa ruim, né? É purgar, né? Purgar é de pus. Então, é tirar o pus. Então, a palavra que os jornalistas usavam e os economistas, vamos expurgar o índice de preços. O expurgo, que é uma palavra pejorativa, pesada, é apresentada como um crime, um mal feito, na linguagem da Dilma, proposto pelas autoridades econômicas. Vai expurgar o índice, quer dizer, não vou ser corrigido. Então, houve propostas que se chamavam acidentalidade, uma variação de preço súbita por causa da maior safra agrícola não deveria passar para o índice geral de preços. Está certo? O aumento do preço do petróleo não deveria passar para o índice geral de preços. Mas o custo político desse expurgo era imenso. Tanto que eu não me esqueço dos nomes, das tentativas, acidentalidade, expurgo. Eu mesmo, nós tentamos no Cruzado fazer um expurgo, foi uma grande crise política, tá certo? Parecida com a crise política que ocorreria numa sociedade democrática que trabalhasse com moedas de ouro e o governo chamasse todos e dissesse, devolvam a moeda de ouro, que eu vou devolvê-las para vocês daqui a um mês. E um mês depois eu devolvesse com menos ouro. Tá certo? Como se imagina que a inflação, que é o ganho de senhoragem dos senhores feudais fazia exatamente isso. Só que numa sociedade democrática, sem que o ministro da Fazenda fosse duque, o barão ou visconde, não consegue fazer isso. Então, o expurgo, ainda que fosse justificável do ponto de vista econômico e do próprio combate à taxa de inflação, sempre foi uma tentativa que, quando foi bem sucedida, gerou um grande custo político, e muitas vezes foi tentado e voltou atrás. Uma nota importante, eu acho que eu vou colocar aqui. Resultados. Que eu já mencionei na aula passada, eu vou mencionar novamente. Moeda, que é o nome do instrumento que realiza as seguintes funções: meios de pagamento, unidade de conta, e reserva de valor. No momento que a economia brasileira está toda indexada, a moeda nacional era cruzeiro, vamos chamar assim, cruzeiro. E não é reserva de valor. Por quê? Porque a inflação é alta, 20%, 40%, 200%, depende do ano que nós estamos falando. Então, ele não cumpre a reserva de valor. Quem cumpre isso daqui é um índice de preço. Salários, aluguéis, o preço dos produtos de abastecimento também são expressos em cruzeiros ali no dia, mas o verdadeiro preço dele é um outro índice, índice de correção. Para o cruzeiro sobrou apenas a função de unidade de pagamento, de meios de pagamento. Quer dizer, você usava o cruzeiro apenas para o táxi, para o bar. Quando você comprou um imóvel de 100 milhões de reais,
A transferência de propriedade é feita por transferência de cruzeiros, ele é meio de pagamento. Mas é uma operação complexa. O vendedor e o comprador têm que se acertar. Que horas vai ser pago? Não que dia, que horas. É de manhã ou de tarde? Porque se for de manhã, dependendo do momento que a gente está no sistema bancário brasileiro, houve muitas mudanças, se for de manhã, compensa só no dia seguinte. Então, eu quero mais X%. Perdão, se for de manhã, compensa no mesmo dia. Então, tá bem. Você me dá um cheque que pode ser compensado naquele dia. Se for à tarde, a compensação é só no dia seguinte. Então, eu quero uma correção a mais. Eu resolvi vender o apartamento hoje por 100 milhões. Eu vou conseguir fazer a escritura daqui a 15 dias. Bom, de hoje até o dia 15, esse valor vai ser corrigido pelo IGP pro rata tempore. Eu pego o IGP do mês inteiro e vejo quanto que seria em 15 dias, supondo que a variação dos preços seja linear durante o mês. Então, o dinheiro esse aparece no último minuto. Antes é o índice de preço. Isso significa que a verdadeira moeda nacional, nesse período, é o índice de preço. E eu, na aula do que é o dinheiro, eu disse para vocês, o dinheiro é um mito do ponto de vista da semiótica. Acho que esse período é ilustrativo do que é um mito. Por quê? Ele tem um valor 5,335, que é arbitrário. Você poderia dizer, olha, é entre 3 e 7. Mas como ele é contábil, você usa 5,333. Segundo, ele é um índice, um número abstrato calculado aqui na Fundação Getúlio Vargas, de acordo com fórmulas que economistas do início do século XIX ou do início do século XX ou final do século XIX inventaram, baseados na curva de indiferença. Ele é um mito porque representa outro mito, que é o cruzeiro. É um mito do mito. Terceiro, a verdadeira inflação que deveria preocupar e preocupava os brasileiros daquela época não era a inflação em cruzeiros, que é a inflação que era medida. A verdadeira inflação é a aceleração da inflação em cruzeiros, porque nós estamos com uma moeda de uma moeda. Isso é mais... acho que é mais difícil explicar, mas eu vou explicar graficamente. Então, o cruzeiro é só meio de pagamento. E esse outro resultado aqui é importante. A inflação existe inflação, né? Existe inflação. Todos nós estamos de acordo que há uma elevação do nível geral de preços permanente, constante não, permanente, o nível geral de preço está sempre aumentando. Quando uma coisa existe há muito tempo, um fenômeno social, eu gostaria de argumentar que deve existir uma razão para que ela exista. Ela tem uma funcionalidade, ela cumpre um papel. Porque senão, se não interessasse a nenhum dos participantes da economia ter inflação, ou se os mercados não exigissem a presença de uma inflação, ela deixaria de existir. Está razoável esse raciocínio? Lógico, se não serve para nada, não cumpre papel nenhum, provavelmente alguém diz, acabou a inflação, ninguém ia sentir falta. Ela não me ajuda, não te ajuda, não ajuda ninguém. Se ela existe há tantos anos, desde que começamos a medir, pelo menos, 48 a 94, ela deve cumprir um papel. Imagina-se que ela existe porque cumpre um papel.
Você desempenha um papel, tem uma funcionalidade. Provavelmente a funcionalidade dela é permitir variações de preços relativos que de outras formas não ocorreria. Só pelo mercado não ocorreria. Sem inflação não ocorreria. Numa economia indexada, vamos pegar um preço rígido. Salário, por exemplo, um preço fixado por um ano. Vou colocar aqui o gráfico no tempo. E aqui o salário. E aqui é o período de reajuste. Período 1, um ano, 2 anos, 3 anos. Os trabalhadores e os empresários, os empregadores, fixam o salário em termos nominais. R$600 por mês. Um pouquinho acima do salário mínimo. Hoje acho que é 545, né? Se a inflação é de 20% ao ano, ou vamos fazer um número redondo, 50% ao ano, no final do período está valendo 300. O salário real, né? Desculpe. Salário dividido pelo nível geral de preço. Então ele começa com 600, se a inflação for distribuída igualmente em todos os meses, no final do período ele está ganhando 300. Na média, ele não ganhou nem 600 nem 300, ele ganhou 450, em termos reais. Está claro isso? Isso é um gráfico que todos os ministros da Fazenda de antes do governo militar e depois do governo militar faziam várias vezes na televisão. No período seguinte, a mesma coisa. 450. Então, o preço, o valor do salário real, negociado a 600, foi de fato, na média, 450. Isso com uma inflação de 50% ao ano. Como é que eu mudo? Essa aqui é uma economia indexada. Todo ano você pega a taxa de inflação e corrige de novo. Todo ano a inflação foi 50, então você dá... Aqui tem um problema de 300 mais 50 dá 450. É porque eu estou pegando os 50 sobre isto e não sobre isto. Mas todo ano eu preciso corrigir o salário de forma que ele volte aos 600. E na média ele dá 450. Nas disputas salariais entre governo e trabalhadores, empresários e trabalhadores, eles diziam, nós fomos enganados, porque nós acertamos, fizemos um acordo sobre 600 e ganhamos 450. Só que o contra-argumento, eles estão enganados há 20 anos, porque todo ano é a mesma coisa. E nós te corrigimos.